Nesta semana, enquanto me apaixono, Carlos, que está com a arma apontada para a cabeça de Augusto, resolve disparar. Por um momento, todos ficam assustados, mas o agrônomo, demonstrando sua mira certeira, mata uma cobra que estava prestes a atacar o engenheiro. Provando seu ponto de vista, ele manda Augusto sair imediatamente daquelas terras, que não são suas ainda, ou vai ser obrigado a fazer com ele o que acabou de fazer com a serpente. Augusto não baixa a crista e avisa ao rapaz que ele vai se lamentar muito pelo que está fazendo. Mas o moço enfrenta o arrogante e avisa que não está nem aí para as ameaças do sujeito, pois enquanto ele for o procurador legal da propriedade, o engenheiro não pisa mais ali. Antes de ir embora, Augusto avisa que, se por causa da atitude de Carlos, ele perder a colheita que já tinha comprado de Rafael, o agrônomo terá que pagar uma dívida que não vai conseguir quitar nem que viva 100 anos. Assim que fica sozinho com o patrão postiço, Lázaro comenta que deve ter ficado bem claro para Augusto que com ele não se brinca. Na capital, Jerônimo leva o café da manhã para Renata, mas a moça não está. Ele encontra um bilhete deixado pela moça, mas não gosta muito do que lê. Nesse meio tempo, Renata chega em casa e é interceptada por Gonçalo, que dá uma bronca na moça, dizendo que não esperava que ela fizesse tamanha traição à sua família, ficando com Jerônimo, e que ela o decepcionou tanto que não sabe se vai conseguir perdoá-la. Enquanto isso, Jerônimo tenta falar desesperadamente com a moça, e diz que não concorda com o recado que ela deixou, pois acha que os dois precisam enfrentar a situação juntos. Na mansão, Renata tenta se explicar, dizendo que nunca desejou que as coisas fossem levadas para aquele rumo e coisa e tal, mas pede perdão ao pai, pela decepção. Josefina se mete na história e tenta piorar um pouco mais as coisas. Ela diz à filha que a moça é uma falsa e ainda grita: "Você sabia muito bem que o Jerônimo era um dos melhores amigos de Matias e pretendente de Roberta. Mesmo assim, você usou suas artimanhas para cima do rapaz, para que ele caísse na sua rede, como sempre faz com todos os homens." Renata tenta explicar que não sabia quem era Jerônimo até pouco tempo atrás e conta que o conheceu no aeroporto, no dia em que Matias chegou ao país. O rapaz, totalmente descornado, quer saber por que ela não falou nada a respeito, e Roberta resolve dar seu palpite afirmando que a irmã sempre foi uma mentirosa. Quanto mais Renata tenta se defender, pior fica a situação. Chorando, a moça responde à irmã que realmente dormiu no apartamento do namorado, mas não rolou nada, porque os dois não são amantes, como fizeram questão de dizer anteriormente. Gonçalo não se conforma, e com lágrimas nos olhos, diz que a moça sabia o que Jerônimo era para Matias e para Renata. A moça, mais uma vez, pede perdão. Mas Matias, chorando, amaldiçoa a hora em que ele resolveu voltar do exterior e avisa que não sabe se pode perdoar a irmã postiça. E Josefina, aproveitando o gancho do enteado, entra em cena e diz: "Suas desculpas não têm mais valor. Gonçalo passou a vida toda te protegendo, te dando amor e carinho, e você paga assim? Ferindo o único filho dele? Você não é digna de usar o sobrenome Monterrúbio, nem o meu. Por isso, o melhor é que você saia hoje mesmo desta casa." Em seu apartamento, Jerônimo está ansioso ao lado do celular, esperando a ligação da namorada, mas recebe uma chamada de Carlos, e conta que a família de Renata já sabe da relação dos dois, e este dia promete ser complicado. O agrônomo conta que Augusto está tentando invadir a fazenda, antes da assinatura do contrato de compra e venda, e naquela manhã, ele apareceu com sua gangue para podar os vinhedos. O rapaz diz que a discussão entre os dois foi muito séria, e ele teve que expulsar o sujeito da plantação. Jerônimo lava as mãos e manda o rapaz apressar a venda, mas dá carta branca ao agrônomo para tomar as decisões necessárias. Na capital, Renata avisa a família que já tinha decidido sair de casa e só está ali para pegar suas coisas. Gonçalo não acha que essa seja a solução, mas Josefina se mete de novo e pergunta ao marido se ele acha que o melhor é a moça continuar ali, com atitudes tão vergonhosas que jogam o nome da família na lama. O empresário, com lágrimas nos olhos, não diz uma palavra. Roberta endossa as palavras da mãe e Renata, chorando, só quer saber de pedir perdão ao seu pai, dizendo que sabe que magoou muito Matias. Gonçalo só chora, enquanto Josefina continua dizendo que não adianta mais a filha fazer aquela cara de sonsa, pois ninguém ali acredita mais nela. A moça sobe correndo para seu quarto e o pai tenta ir atrás, mas Josefina, na maior hipocrisia, segura o marido, faz o maior drama e pede perdão pelo mal que causou a ele e a seu filho. No interior, Augusto reclama com Ezequiel sobre o incidente e manda o capataz avisar a Alzira que ele é o novo patrão.
O sujeito avisa que vai tentar subornar o pessoal do cartório da cidade, para que agilizem os trâmites e confessa: se eu não me interessasse tanto pelas uvas da bonita, eu provocaria um incêndio que destruiria tudo. Mas o melhor seria que o enxerido do Carlos sofresse um acidente, para ver se assim ele perde a pose. Ezequiel pergunta se o patrão quer que ele se encarregue disso e o engenheiro diz que sim. Na capital, Gonçalo vai ver como o filho está. O rapaz conta que até pode entender que Renata não o ame, mas não pode perdoar a traição. O empresário conta que Josefina expulsou a filha de casa e a moça está indo embora, mas Matias acha que é ele quem tem que sair. Com toda a paciência, Gonçalo explica que o moço precisa ficar na mansão, pois ali é sua casa. Vendo o sofrimento do filho, a única coisa que ele consegue fazer é abraçar o rapaz. Na casa, Josefina liga para Soto e manda o advogado vigiar Regina. Em seu quarto, Renata recebe uma mensagem de Adriana, querendo saber as novidades. Roberta aparece para tripudiar os sentimentos da irmã, e sendo sarcástica, observa que a princesinha está chorando. Renata pede à irmã para ficar sozinha, mas a moça resolve dizer que é exatamente assim que ela vai ficar, pois a máscara dela finalmente caiu, e todo mundo já sabe da verdade. As duas discutem feio. Roberta conta que Jerônimo só brincou com os sentimentos dela e também vai brincar com ela, contando que a levou para o apartamento dele e tentou ficar com ela, mas a moça não quis e completa: o Jerônimo só quer se vingar de mim, usando você, porque eu o rejeitei. Por um instante, a dúvida cruza a mente de Renata, mas ela acaba dizendo que não acredita na irmã. Para finalizar, Roberta diz: vocês são iguais. Não sabe como eu fico feliz que você vai embora para sempre dessa casa. Você perdeu tudo, Renata. Perdeu até o amor incondicional do meu pai. Apodreça no inferno, que é o que você merece, maldita. Nesse meio tempo, Josefina atende uma ligação de Geraldo, reclamando que Roberta novamente não apareceu na clínica para fazer o procedimento. A mulher explica que tiveram um contratempo e não puderam ir, pedindo 1000 desculpas e dizendo que Roberta está com dúvidas. E enquanto Renata se despede de seu quarto, Adriana escreve um bilhete para a mãe, dizendo que está indo trabalhar. Mas a moça recebe uma chamada da amiga, que quer saber onde ela está. Adriana conta que está em casa, quase saindo para a empresa, e Renata pede que ela a espere, pois precisa saber se pode ficar na casa da moça por alguns dias, enquanto arruma um lugar para ficar. Preocupada, a garota diz que sua casa está à disposição, e a empresária promete contar tudo quando chegar. Agora ela recebe uma ligação de Jerônimo, que, preocupado, pergunta como a moça está. Ela explica que tinha que ir em casa e enfrentar a situação sozinha. O rapaz avisa que em 10 minutos vai estar na mansão dos Monterrubio para falar com a família dela, mas Renata pede que ele não faça isso, mas a espere do lado de fora, pois precisa esclarecer algumas coisas. Matias chega ao trabalho e diz ao pai que, em relação à vice-presidência, tudo vai continuar igual, pois não pretende misturar o lado pessoal com o profissional. Renata conta à mãe que já está indo embora e vai ficar uns dias na casa de Adriana, até conseguir alugar um apartamento. Josefina não perdoa e diz que agora a filha fez jus à sua reputação. A moça, então, revela que sabe porque sua progenitora sempre quis jogar sua honra na lama e menosprezá-la. A bruaca desafia Renata a dizer o que pensa, e a garota, triste, diz que sabe que ela lembra a traição de seu pai biológico, e por isso ela não pode amá-la, nem entendê-la. Josefina dá razão à filha e ainda diz que a moça acabou de provar que é tão boa quanto o pai para cometer traição, e não só tem vergonha dela, como também não a reconhece mais como sua filha. Nesse meio tempo, Honório vai ver o cunhado em seu escritório, comentando que achava que o sócio iria ficar mais tempo viajando. Gonçalo diz que não dormiu a noite toda por causa de Renata. O marido de Constanza acha que o cunhado está falando sobre o escândalo da festa de Matias, mas o empresário, na verdade, está falando do babado da filha com Jerônimo. O mal-entendido se desfaz e Honório deixa claro que o que ele está contando sobre Renata é a coisa mais ridícula que ele já escutou. Enquanto isso, Jerônimo se encontra com a namorada, perto da mansão dos Monterrubio, como tinham combinado. Furiosa, Renata desce do carro e quer saber se o sujeito está brincando com ela como fez com sua irmã, e pergunta por que ele esqueceu de contar justamente isso, na noite anterior, quando estavam colocando os pingos nos is. Jerônimo responde que preferiu omitir alguns detalhes, para salvar a honra de Roberta, mas jura que entre os dois não houve nada. Cansada de tanto rolo, Renata, chorando, avisa que vai acreditar no que o homem está dizendo, pois perdeu tudo por aquele amor. Curioso,
Jerônimo pergunta o que ela está tentando dizer e a garota responde: me expulsaram de casa. Minha mãe não quer saber mais nada de mim e eu acabei brigando com toda a família. O investidor insiste em falar com os Monterrubio, mas Renata diz que aquele não é o momento. Ele então a convida para morar em seu apartamento, mas a garota diz preferir ficar uns dias na casa de Adriana até encontrar um lugar para morar. Jerônimo quer ajudar a namorada, mas ela pede para resolver tudo do seu jeito, afirmando que os dois jamais podem perder o que sentem um pelo outro. Enquanto isso, Matias se remói lembrando do dia em que apresentou a namorada a seu amigo, durante a festa na mansão, e jura que não quer mais voltar a ver Jerônimo, pois está disposto a acabar com a raça do rival. E na casa de Adriana, Renata conta tudo o que aconteceu, e não sabe como Roberta descobriu o encontro dela com Jerônimo, e diz que, apesar de tudo, o moço está apaixonado por ela também. Aliás, Jerônimo está justamente conversando com Regina, que cedeu ao seu amor por Renata, mas vai insistir para que a moça conte por que fez o que fez com Rafael. E, talvez, ela tenha uma boa explicação sobre a tal carta que encontrou na fazenda. Jerônimo confessa que ainda balança entre o amor e o ódio pela moça. Na mansão, Josefina trata de dar um fim nas coisas de Renata, quando Roberta aparece dizendo que vai até o clube, mas antes, vai remarcar a cirurgia. A mãe da garota avisa que cancelou definitivamente o procedimento e não vai mais apoiar o aborto. Contando seu plano, Malévola diz: essa criança tem que nascer para dar a alegria a Gonçalo de ser avô, e o pai dessa criança vai ser Matias Monterrubio. Na fundação, Regina encontra Constanza e percebe que a mulher está preocupada. Ela conta que se trata de suas sobrinhas e seu irmão, pois Gonçalo está casado com uma bruaca, e incutiu na cabeça de Roberta o ódio por sua irmã Renata, que sempre foi tratada com desprezo e crueldade pela própria mãe. Mas quando Constanza vai contar a última barbaridade que Roberta aprontou contra Renata, Antônio chega à fundação, carregado de coisas para o centro e para as crianças. A socialite, então, diz à sua nova amiga que ela tirou a sorte grande e é incrível que o homem mantenha sempre um sorriso no rosto, mesmo depois da tragédia que aconteceu em sua família. Regina fica interessada e quer saber o que houve no passado de seu namorado. Na mansão, Roberta acha que a mãe está ficando louca, mas Josefina, afirmando que está mais lúcida do que nunca, e aquela criança vai garantir o lugar delas naquela casa, vai fazer com que Matias acredite que o bebê é dele. A infeliz ainda manda a filha aproveitar o momento, já que o rapaz está fragilizado com tudo o que aconteceu. Roberta avisa que ficar com um fedelho e Matias no mesmo pacote não vai rolar, mas a mãe da moça insiste em seu plano. Renata chega à empresa e dá de cara com o ex-namorado. Sem dizer uma palavra, a moça se dirige à sua sala. Nesse meio tempo, Josefina continua tentando convencer Roberta a seguir seu plano, e diz: a Renata acabou de perder o reinado que tinha no coração de Gonçalo e de Matias, e não existe ninguém melhor para substituí-la do que você. Mas como uma cobra conhece a outra, Roberta diz à mãe que, na verdade, o que ela quer é matar 2 coelhos com um tiro só, pois, se ela topar casar com Matias, o matrimônio da mãe fica garantido. Josefina, além de confirmar seu objetivo, manda a filha fazer de tudo para conquistar seu irmão postiço e comenta: se você quer mesmo se vingar de sua irmã, precisa começar a consolar Matias e ser compreensiva com ele. Assim, quando você ganhar a confiança do rapaz, poderá seduzi-lo e amarrá-lo para sempre. Roberta alega que vai ser difícil enfiar na cabeça de Matias que o filho que ela está esperando é dele, pois está grávida de 2 meses, mas Josefina responde que isso não é desculpa, pois existem partos prematuros, e esse poderia ser o caso dela, se fizerem tudo certo. A moça continua resistindo, mas a bruaca alega que ela seria a única dona da fortuna da família Monterrubio, pois conquistaria de vez Gonçalo, dando a ele seu primeiro neto. E na empresa, o arranca-rabo agora é entre Adriana e Matias. Por mais que o rapaz diga que não quer falar sobre o assunto, a moça deixa claro que ele está sendo injusto e defende a amiga, contando que Renata se apaixonou por Jerônimo antes de saber que ele era amigo do rapaz e pretendente de Roberta. Nesse meio tempo, Renata vai ver o pai e entrega sua carta de demissão. Gonçalo não quer aceitar, mas a moça diz que sabe que o empresário perdeu a confiança nela e não pode mais continuar na empresa e se transformar num incômodo para todo mundo. Renata pede que seu pai respeite sua decisão e vai embora. Regina, que está na fundação, agradece a Antônio sua generosidade com as pessoas atendidas na instituição. A mulher aproveita a oportunidade para perguntar ao namorado por que ele nunca contou sobre o que aconteceu com a família dele. Triste,
O sujeito diz que pensou que a fisioterapeuta soubesse da história, mas ela revela que Constanza acabou de contar o que houve. Antônio, então, revela que uma das coisas que sempre gostou na namorada é que ela nunca se colocou no papel de vítima e tem sido uma guerreira incansável, e por isso, ela tem sido seu exemplo. Regina finalmente cede aos encantos do moço e diz que acabou de conhecer outro Antônio, de quem ela gosta muito. Na empresa, Gonçalo diz a Honório que não pretende deixar a filha abandonar seu trabalho, mas o cunhado do empresário avisa que, quando a sobrinha toma uma decisão, dificilmente volta atrás. Desesperado, o homem pede ao sócio que se aproxime da moça, para saber o que ela está planejando, e Honório conta que Renata vai morar com Adriana. Para tranquilizar ainda mais Gonçalo, o sujeito conta que a mãe de Adriana é uma de suas antigas namoradas e sabe que a sobrinha ficará bem. Honório, mais uma vez, tenta contar o que descobriu, mas Matias aparece e, atrapalhando a conversa, fica sabendo que Renata vai sair da empresa. Na sala ao lado, Adriana tenta convencer a amiga a permanecer no emprego, mas não adianta. Adriana dá sua última cartada e diz que também vai pedir demissão, mas Renata avisa que, se a garota fizer isso, vai brigar com ela, e as duas prometem ser amigas para sempre. No escritório de Gonçalo, Matias diz que prefere não opinar sobre a demissão de Renata. Honório resolve propor conversar com Renata e ver se consegue que a moça aceite trocar de setor e permanecer na empresa, mas o empresário desabafa, dizendo que com tudo o que está acontecendo, seu mundo está vindo abaixo. Na cozinha da fundação, Constanza conversa com César, pois acha que deu mancada em contar a Regina o que aconteceu com a família de Antônio. O rapaz, no entanto, acha que a mulher está se preocupando à toa, pois o acidente envolvendo a esposa e a filha do namorado da fisioterapeuta foi manchete em todos os jornais. Constanza, depois de ser elogiada por César, que disse que ela parece uma menina, conta que na época Antônio tinha viajado para o exterior e sua mulher e filha foram encontrá-los. Mas o avião onde as duas estavam explodiu durante o voo e ele perdeu toda a família de uma só vez. O entregador lembra que a história do sujeito é muito parecida com a de Regina e por isso os dois têm tanta conexão. Na varanda, Antônio resolve contar tudo à namorada e diz a Regina que durante um determinado tempo achou que a esposa e a filha ainda estavam vivas, pois nunca encontraram os corpos, mas depois teve que aceitar a realidade e por isso caiu em uma tremenda depressão. Chorando, Antônio conta que carrega com ele uma culpa, pois sua filha sofria muito quando ele ia viajar, com medo que o pai sofresse um acidente, e ele, na época, se dedicava muito ao seu trabalho. A físio se emociona com a história do namorado e diz que sabe muito bem pelo que ele passou, demonstrando total empatia. Nesse meio tempo, enquanto arruma suas coisas para deixar o escritório, Renata recebe uma ligação de Jerônimo, que quer saber como a moça está. Ela conta que se demitiu da empresa do pai, pois não quer impor sua presença, mas deixa claro a Jerônimo que, apesar de tudo, não está arrependida de amá-lo. Finalmente, o infeliz começa a tomar juízo e se dá conta que algo está fora de lugar naquela história toda, pois Renata não se importou de perder tudo por causa dele, mas não fez isso com Rafael. No clube, Roberta conta a Serena sobre a proposta de Josefina, e a moça diz que a mãe de sua amiga é brilhante, pois, se ela se casar com Matias, não precisará se livrar da criança que está esperando. Sem entender muito bem a mente de Josefina e lembrando que a mulher sempre foi cruel com Renata, pergunta se Roberta tem certeza que a moça é realmente sua irmã, pois se alguém contasse as coisas que a mãe de sua amiga faz, poderia jurar que as duas filhas dela são adotadas. E do outro lado da cidade, Honório tenta mais uma vez contar a Gonçalo o que descobriu. Apesar do empresário dizer que, com os últimos acontecimentos, a reputação de Renata está abalada e talvez não exista nada para esclarecer. Mas Honório não desiste e, defendendo a sobrinha, conta que por trás do escândalo das fotos na festa de Matias estão Diego e Roberta. No escritório ao lado, Matias está furioso, destruindo tudo, quando Jerônimo aparece dizendo que precisa conversar com o rapaz, mas o moço avisa que não tem nada a dizer para um traidor. Na presidência, Gonçalo passa a mão no telefone e liga para casa. Josefina atende e ele manda a esposa avisar Roberta que ele está indo para casa e quer que a moça esteja lá, quando ele chegar. No corredor, o babado tá forte. Matias agarra Jerônimo pelo paletó e vai empurrando o sujeito para fora de sua sala, enquanto diz que o rapaz sabia o quanto ele amava Renata. O investidor consegue se livrar do rapaz e diz que está ali para explicar como as coisas aconteceram,
mas Matias não quer saber e expulsa Jerônimo da empresa. Gonçalo e Honório aparecem para saber o que está acontecendo. Renata, Adriana e mais um monte de funcionários aparecem para ver o bafão. O empresário manda Jerônimo embora de sua empresa, mas ele insiste em falar com Matias. Honório se mete e diz que talvez seja melhor resolver o assunto outro dia. Sem perder a calma, Jerônimo diz que se um dia ele quiser saber o que aconteceu, sabe onde encontrá-lo. Renata se mete e pede para o namorado ir embora. Pedindo desculpas a todo mundo, o homem acaba indo embora, seguido por Renata. Alguns minutos mais tarde, Josefina liga para Roberta e manda a filha ir para casa imediatamente, pois Gonçalo quer falar com a moça e está muito irritado. A garota diz que não tá com saco para os rolos do pai e vai ficar no clube, pegando um sol e conversando com Serena. Josefina não dá mole e obriga a garota a ir para casa, avisando que, se ela não se ligar, vai acabar perdendo seu lugar na família, como substituta de Renata. Do lado de fora da empresa, Jerônimo tenta se explicar com a namorada, mas ela lembra que pediu a ele para não se meter. Os dois acabam se entendendo, e a moça avisa que vai terminar de pegar suas coisas no escritório. Na presidência, Gonçalo e Honório tentam acalmar Matias, e decidem que o melhor é aceitar a demissão de Renata, depois do que acabou de acontecer. Honório avisa que vai falar com a sobrinha, mas lembra que espera todo mundo na sua casa para a reunião que marcou. Matias quer saber do que se trata, e o pai esclarece que seu cunhado quer falar com a família, pois, ao que tudo indica, Roberta está por trás das fotos que distribuíram na festa de boas-vindas do rapaz. Enquanto isso, Inês e o marido discutem com o médico sobre o transplante de medula óssea para o filho que está com leucemia. Nesse meio tempo, Andrezinho conta a Carla que fez um acordo com Deus. O garoto explica que, em troca do Senhor o manter vivo, vai se tornar um grande médico para ajudar crianças com leucemia. E Honório, com toda a sua doçura, tenta convencer Renata a participar da reunião na sua casa, pois ela precisa estar presente quando ele provar que ela é inocente, no caso das fotos. Depois de muito xalalá, a moça acaba cedendo, dizendo que o tio não existe e que as palavras dele fazem muito bem. O homem ainda diz que tem certeza que ela vai se reerguer e Adriana se compromete a levar a amiga até a casa dele. No interior, com a desculpa de ter sabido da briga que houve entre Augusto e Carlos, Álvaro aparece novamente nos vinhedos, para ver Alzira. A moça conta que Carlos acabou autorizando a poda das parreiras e o médico dá mais uma cantada, revelando que ficou preocupado com ela, pois achou que seu emprego poderia estar em jogo. Barbie faz biquinho e joga seu charme para cima do doutor e diz que Augusto ainda pode demiti-la quando assumir a propriedade. Porém, o homem resolve jurar que prefere desfazer sua sociedade com o engenheiro, ao invés de deixá-lo dispensar a garota. No povoado, Padre Severino conta para a esposa de Álvaro que encontrou trabalho para Lázaro em uma fazenda longe dali. Porém, Karina não se conforma com a partida do rapaz. Do outro lado da pracinha, Carlos entrega a documentação que faltava para a efetivação da venda da fazenda de Rafael ao tabelião. O homem explica que naquele caso, os trâmites são demorados, mas Augusto quer que tudo fique pronto em uma semana e já usou sua influência para agilizar o processo. Carlos não gosta da novidade e avisa ao advogado que as coisas vão ser feitas dentro da lei, ele goste ou não, e diz que não está nem aí para as influências do sujeito, mandando o homem avisar seu cliente do que ele tem direito ou não, até a assinatura do contrato de venda. Na capital, Constanza avisa Regina que precisa ir para casa imediatamente, pois, segundo seu marido, a merda foi parar no ventilador. A socialite ainda explica que Honório comentou que o babado era forte e envolvia Renata. Na porta da empresa, Renata termina de colocar as coisas no carro e Adriana resolve comentar que tem algo estranho rolando entre Honório e sua mãe, pois a mulher não gostou da presença do antigo namorado em sua casa, durante o jantar da outra noite. Gonçalo chega em casa furioso, chamando por Josefina e Roberta. Ele avisa que estão indo para a casa de sua irmã, pois a reunião de família vai ser feita lá. Josefina tenta especular o motivo de tanta agitação, mas o empresário diz que as duas vão saber quando chegarem lá. Em seu apartamento, Jerônimo fala por chamada de vídeo com Madalena, dizendo que nos últimos dias esteve afastado dos negócios. A moça revela que mesmo com a crise financeira que o mundo está enfrentando, ele continua tendo um faro muito bom para os negócios e tem tido lucros alarmantes. Alguns minutos mais tarde, Gonçalo chega à casa de Constanza, acompanhado da esposa e da filha. Renata chega acompanhada por Adriana e Josefina direciona sua raiva para a filha, dizendo que não quer vê-la e blá blá blá. Em seguida, chega Honório. A megera resolve peitar o concunhado e pergunta o que está acontecendo.
Gonçalo toma a palavra e diz que ele mesmo vai explicar tudo. O empresário começa contando que pediu ao seu cunhado que investigasse a história das fotos de Renata, que aconteceu na festa de Matias, e Honório descobriu quem foi o responsável. Renata pergunta quem seria essa pessoa do mal, e o tio conta à sobrinha que foi um tal de Diego Lara. Novamente Gonçalo se mete e revela. Este infeliz não agiu sozinho. Teve um cúmplice que é o verdadeiro autor intelectual daquela infâmia. Sem entender nada, Renata faz a mesma pergunta, e Honório, apontando o dedo para a outra sobrinha, responde: essa pessoa é você, Roberta. E fecha o pau. Roberta diz que é tudo mentira. Josefina se mete e pergunta como ousam acusar sua filha de algo assim. Honório se irrita e, dizendo que tem como provar o que está dizendo, abre a porta da casa para Diego, que confirma a cumplicidade da moça no ocorrido. Na fundação, Regina está preocupada com o que está acontecendo na casa de Constanza, e com razão. A coisa está cada vez pior, e apesar de Roberta chorar, espernear e dizer que é inocente, Diego continua soltando a sopa. A moça parte para cima dele, chorando e perguntando o que ela fez ao rapaz para ele querer prejudicá-la daquela maneira. Mas Diego, furioso, lembra que a comparsa prometeu que ninguém descobriria sobre o trampo e que ele avisou que, se caísse, não iria cair sozinho. Enquanto isso, Jerônimo tem mais uma de suas ideias de merda e resolve pedir a Madalena que redija um documento oficial, atestando que ele foi à falência. Desconfiada, a mulher pergunta se o rapaz está tentando pregar uma peça em alguém e ele responde que apenas precisa fazer um pequeno teste em uma pessoa, pois quer saber se ela o valoriza pelo que e não pelo que ele tem. Na casa de Honório, Renata resolve abrir a boca e quer saber o motivo da baixaria. Constanza responde e diz que Roberta fez tudo aquilo por inveja. A moça nega, mas Adriana se mete e diz que a garota sempre foi invejosa e nunca suportou o sucesso da irmã. Para completar, Adriana diz que juntou a fome com a vontade de comer, pois Diego está mordido com Renata, que não deu bola pro rapaz. Josefina abre a boca e diz que a máscara de Renata caiu, o que deixa claro que Roberta é inocente. Gonçalo, se virando para a filha, pede que ela conte a verdade. Chorando, a moça jura que não, irritando Diego, que, chamando o empresário, diz que sabe que é a palavra dele contra a dela, mas pode garantir que foi Roberta quem planejou tudo. Honório se mete e lembra a Diego que deu sua palavra que não iria contar nada ao pai do moço, se ele dissesse a verdade, mas pode voltar atrás. De saco cheio com o babado, Diego manda Honório catar coquinho e disse que ele pode contar tudo o que quiser para quem quiser, pois, assim como eles acreditam em Roberta, seu pai também vai acreditar nele. Porém, já se deu conta que sua comparsa não vale o prato que come. Gonçalo manda o rapaz calar a boca. Josefina fecha a mão e parte para cima do indivíduo, mas o marido a contém. Indignado, o empresário acusa Diego de ser uma pessoa sem caráter, avisando que ele mesmo vai contar ao pai do rapaz o que aconteceu, expulsando o moço da casa do cunhado. Arrogante como sempre, Diego responde: não precisa me expulsar, e a Roberta pode dizer tudo o que quiser, mas se eu não tenho caráter, não há palavras para definir a Roberta. Ela simplesmente odeia a Renata. Ela sempre odiou e faria qualquer coisa para prejudicar a irmã. Renata, ela é sua pior inimiga. Gonçalo manda o rapaz sair no berro. Renata pergunta à irmã por que ela a odeia tanto. Constanza resolve dar palpite e diz que o ódio da sobrinha se deve ao fato dela querer ser como Renata e não poder. A moça perde as estribeiras e manda a tia calar a boca, acusando a mulher de estar querendo separar sua família. Só que a socialite não tá pra brincadeira e responde: eu não tô tentando separar ninguém, eu só digo a verdade. Pra mim é mais do que evidente que todos os sentimentos negativos que tem pela sua irmã é porque ela é melhor do que você, e você sabe disso. Gonçalo novamente diz à filha que não está convencido da inocência dela e manda Roberta dizer a verdade. A moça começa a chorar e jura que nunca odiou sua irmã, e se pendurando no pescoço do pai, pede que ele acredite nela, mas acaba desmaiando. E enquanto Carla diz à filha que está entusiasmada por ela começar a ver o namorado com outros olhos, Roberta recobra a consciência, dizendo à mãe que já está melhor. Josefina exige que o marido leve as duas para casa, e a moça continua dizendo que é inocente. Gonçalo deixa claro que a família tem muito o que conversar, mas Josefina avisa que será em outro momento e em outro lugar. Assim que todo mundo sai, Adriana diz que se Roberta fosse atriz, ganharia o Oscar, afirmando que não acredita na inocência da moça. Renata, por sua vez, agradece ao tio pela investigação. Constanza aproveita para perguntar por que Josefina disse que a máscara da moça caiu, e ela pede à tia para ter essa conversa em outro momento. Já na mansão, Josefina vai tirar satisfações com o marido.
dizendo que ele não deveria ter exposto a filha àquela situação, por causa de seu problema cardíaco. Irritada, a mulher diz que ele deveria tê-la consultado antes, pois ela poderia ter lidado com a situação de outra maneira, e ainda diz que Roberta já estava mal com tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Gonçalo perde a linha e grita: a Roberta não é a única que está se sentindo mal com tudo isso. Por isso, não tente fazer com que eu me sinta mais mal do que já me sinto. Você não vai conseguir. E a megera responde: então deixe a Roberta em paz, ao menos por hoje. Amanhã veremos como podemos resolver. Toda a sua família ficou contra ela. Pobre da minha filha. Ela está arrasada. Gonçalo aceita, mas avisa que vão voltar a falar sobre o assunto. Alguns momentos depois, Josefina invade o quarto de Roberta, chamando a filha de burra e dizendo que ela garantiu que tinha Diego sob controle, mas não foi isso o que aconteceu e deu aquele fuzuê. A mulher avisa que as duas precisam agir rápido e fazer o rapaz negar tudo o que disse. Roberta diz que não quer ver mais o sujeito, mas a megera alega que a única saída agora é convencer Diego a negar tudo e se colar em Matias, que está ferido com a traição de Renata. Roberta resolve enfrentar a mãe, dizendo que as coisas que ela pede que sejam feitas não parecem com coisas que uma mãe pede a uma filha, pois sabe que ela é capaz de tudo para conservar sua posição social. Do nada, a garota encara Josefina e quer saber se ela é mesmo filha da mulher. A megera cai na gargalhada e pergunta que besteira é aquela, avisando que se fosse assim, estava cagando e andando para o futuro da garota. Mas às vezes, é preciso fazer um sacrifício para se conseguir o que se quer. Matias resolve encher a cara no mesmo bar de sempre. Ele pede uma tequila dupla ao garçom, que pergunta pela moça que esteve ali com ele. O rapaz revela que aquela moça não é mais sua namorada, e o fofoqueiro, que está se coçando para contar que Renata esteve ali com outro cara há poucos dias, revela que o tal sujeito se chamava Jerônimo. Christian continua falando mais que a língua, e diz que Renata é famosa no local, pois primeiro se encontrou com Rafael, depois com Jerônimo, depois com ele, e finalmente com Jerônimo novamente. O moço continua fofocando e revela que o reencontro de Renata e Jerônimo foi quentíssimo, pois os dois estavam dando uns beijos de arrancar a língua fora. Matias perde a pose e agarra o garçom, dizendo que aquilo não é verdade, mas o moço deixa claro que só está contando o que viu. Em seu apartamento, Jerônimo saboreia mais uma taça de vinho, enquanto alisa o cordão com a letra R que carrega no bolso. Ele recebe uma mensagem de Renata e diz que está em seu apartamento, perguntando se ela prefere encontrá-lo lá ou em outro lugar. A moça marca de aparecer às 8 da noite, para conversarem. E o idiota continua lutando contra seus sentimentos, perguntando a si mesmo o que Renata fez com ele, já que não consegue parar de pensar nela. Nesse meio tempo, Renata e Adriana tomam um café, enquanto conversam sobre o que aconteceu na casa de Honório. Adriana diz que tem certeza que Roberta não gosta de Jerônimo, e armou tudo porque sabia que a irmã estava afim do rapaz. Matias, por sua vez, continua afundando suas mágoas numa garrafa de vodka, enquanto assiste no celular o vídeo de Renata cantando com os mariachi. E enquanto Augusto liga para a empresa dos Monterrubio e descobre que Renata não trabalha mais lá, Honório diz a Gonçalo que encontrou Matias, e ele pediu para não se preocuparem. Vendo que o Cunha não tá legal, Honório convida o empresário para tomar uns drinks e relaxar. Gonçalo aceita o convite, mas antes, agradece ao sócio por tudo que ele tem feito por sua família. Nesse meio tempo, Matias chega em casa com os 2 pés redondos e caindo pelas tabelas. Um prato cheio para Josefina, que está observando o rapaz colocar em prática seu plano maligno. Fingindo estar surpresa, a idiota resolve confirmar e pergunta se ele está bêbado. Enrolando a língua, ele responde que sim, e a bruaca corre para o quarto de Roberta, dizendo que aquele é o momento certo para levar adiante o plano, pois Matias está vulnerável. Roberta pergunta à mãe se, por acaso, ela está insinuando que passe a noite com seu irmão postiço. Josefina deixa claro que não está insinuando, e sim, mandando, pois é agora ou nunca. Num bar qualquer, Honório diz a Gonçalo que tem algo em Roberta que não lhe inspira confiança. O empresário concorda e diz que tá ferrado, pois tem uma enteada em quem não confia, uma esposa que não significa mais nada e da qual está prestes a se divorciar, sem falar em Renata, que está daquele jeito, e um filho com o coração partido por uma traição. Triste, ele pergunta ao cunhado o que lhe resta naquela vida. E Honório lembra que o cunhado já tinha tomado a decisão de refazer sua vida, e deve ir em frente com isso, pois precisa pensar mais nele, já que seus filhos já são adultos. O homem ainda diz que o divórcio do amigo é uma das soluções, e Gonçalo concorda que não faz mais sentido adiar o processo. Honório se despede, dizendo que a esposa o está esperando em casa.
pois precisa contar o que houve entre Renata e Jerônimo. Gonçalo, abraçando o amigo, avisa que só vai terminar seu drink e também vai embora. E na mansão, Roberta vai socorrer Matias como a mãe mandou. Ela começa a elogiar o rapaz e diz que se ele estivesse ao seu lado, jamais o deixaria por ninguém. O descornado resolve perguntar se ela não o deixaria nem por Jerônimo, e a moça, despindo o irmão postiço, diz que se ele a deixasse amar, seu amor por ele seria pela vida toda. Começa o rala e rola, do jeitinho que Josefina queria. No bar, quando Gonçalo já está indo embora, Regina chega. Ela percebe que ele deixou cair a aliança no chão e os dois acabam se tocando quando pegam o objeto. A fisioterapeuta conta que foi jantar naquele restaurante e o empresário resolve convidá-la para tomar um drink com ele, enquanto a companhia da mulher não chega. Do outro lado da cidade, em seu apartamento, Jerônimo se esmera nos detalhes do jantar à luz de velas que preparou para Renata. A moça chega e se surpreende com a mesa posta. Jerônimo explica que resolveu fazer um jantarzinho especial, para que ela esqueça, pelo menos por um momento, as coisas desagradáveis que aconteceram. Os dois trocam palavras de carinho, e Renata, feliz, diz que jamais iria imaginar que o homem que ela derrubou no aeroporto iria mudar a sua vida. Tirando o quartzo rosa do bolso, Jerônimo diz que aquela pedra foi a responsável por ele não conseguir resistir aos seus sentimentos pela moça, apesar de ter tentado. Enquanto abraça carinhosamente a namorada, Jerônimo reflete sobre dizer ou não a verdade sobre Rafael, e se dá conta de que não tem certeza se aquele seria o momento ideal. Renata conta então que seu tio descobriu que Diego e Roberta foram os responsáveis pelas fotos, que foram atiradas de um helicóptero durante a festa de Matias. A moça conta que descobriu que sua irmã simplesmente a odeia. Jerônimo comenta que não sabe como isso é possível, pois tem verdadeira adoração por seu irmão. Surpresa, Renata diz que não sabia que ele tinha um mano e o rapaz se dá conta de como é um vacilão. Na mansão, Anita vai atrás da patroa para saber se faz ou não o jantar. Mas Josefina dá um jeito de se livrar da empregada, porque está mais interessada em colar a orelha na porta do quarto de Matias, para saber se a filha está dando conta do recado. Em seu apartamento, Jerônimo conta a Renata que seu irmão faleceu e ele ainda sente muito a sua ausência, pois foi tudo muito recente. Ela tenta insistir em saber de mais detalhes, mas vendo que o moço está ficando nervoso, muda de assunto e resolve dizer que ela sempre foi rejeitada por sua mãe e por sua irmã. Mais uma vez, os dois trocam juras de amor, apesar de concordarem que as coisas estão indo rápido demais. Algumas horas mais tarde, Roberta volta para o quarto e dá de cara com a mãe, que quer saber como foi. A moça, indignada, avisa que foi tudo bem e deu tudo certo, mas quer tomar um banho e dormir. Josefina insiste nos detalhes e Roberta garante que Matias estava bêbado, mas quando acordar no dia seguinte, vai saber exatamente o que aconteceu entre eles. A Bruaca segura a filha pelo braço e a atira de volta no puff, dizendo que acha que tem mais uma coisa que as duas deveriam fazer. Em casa, Adriana diz que Honório é um anjo, e Ágata se assusta, dizendo para a moça não pensar em se apaixonar pelo sujeito, pois ele tem idade para ser seu pai. A moça continua questionando a mãe sobre o seu comportamento em relação a Honório e pede à mulher que diga a verdade. Do outro lado da cidade, Constanza, depois de saber o que aconteceu, diz que sente muito pelos dois, mas espera que tudo termine bem e o sobrinho encontre alguém que possa fazê-lo feliz. A socialite pergunta ao marido se ele se importaria de convidar Renata para morar com eles e decide ligar para a sobrinha. Mas Renata está entusiasmada com o namorado, pois descobriu que Jerônimo fez aulas de culinária. Ela recebe a ligação da tia que diz que já está sabendo de tudo o que aconteceu e quer que a moça se mude para sua casa enquanto decide seu futuro. Renata agradece, contando que já se instalou na casa de Adriana, mas a mulher insiste e as duas combinam de tomar um café no dia seguinte, para tomar um café e conversar sobre o assunto. No restaurante, Gonçalo conta o que está acontecendo, hipoteticamente, com ele, filosofando sobre a felicidade. Regina diz que o fato dele ter uma família e ver seus filhos crescerem já é uma bênção. Porém, Gonçalo revela que sua família nunca foi harmoniosa, pois seu filho nunca aceitou Josefina, e por isso foi para longe dele, viver com sua mãe na Europa. Enquanto os dois conversam, alguém fotografa o casal. Gonçalo continua contando suas mazelas e diz que as coisas se complicaram com a volta de Matias, e como ele e sua esposa não têm mais nada em comum, tomou uma decisão. Antônio chega e, interrompendo a conversa, cumprimenta o empresário e a Regina.
Educadamente, o homem agradece a Gonçalo pela gentileza de ter feito companhia à sua namorada e conduz a fisioterapeuta para a mesa reservada para o casal. No apartamento de Jerônimo, outro casal se diverte. Jerônimo diz à namorada que nunca imaginou que ela fosse capaz de abrir mão de tudo para ficar com ele. A conversa rola, e do nada, ele mete no meio do papo. E se eu não fosse o homem que você pensa que eu sou? Desconfiada, Renata quer saber sobre o que ele está falando. Jerônimo então explica que gostaria de saber como seria entre eles, se ele não pudesse dar a vida de luxo a qual ela está acostumada a ter. A moça, encarando o namorado, diz que é uma mulher independente e não está procurando alguém que a sustente ou resolva a sua vida, deixando claro que as coisas materiais que ela desejar, ela mesma pode comprar com seu trabalho. Renata diz que procura um homem que seja seu companheiro, que a valorize e respeite. O infeliz resolve escorregar novamente no patê e pergunta, de novo, se a posição social não é importante para ela. Sorrindo, Renata diz que, se tiver ao seu lado um homem trabalhador, leal, que sempre tenha sonhos e o desejo de dividir a vida com ela, ela já fica muito satisfeita. Do outro lado da cidade, Regina mostra a Antônio o que ele lhe deu e diz que quer estabelecer um compromisso real com o namorado. Feliz da vida, mais uma vez, Antônio diz que só quer ver Regina feliz e sabe que para isso precisa encontrar a sua filha. O homem conta que falou com um investigador que ela contratou e sabe que o sujeito não lhe dá notícias há meses e por isso quer pedir à namorada a permissão para trabalhar diretamente com um investigador do governo para encontrar o paradeiro de Regininha. Ele explica que seu contato é especialista em pessoas desaparecidas e ainda conta que falou com um delegado, seu amigo, que decidiu reabrir o caso e investigar a mulher suspeita de ter roubado a menina. Para a felicidade da mulher, ele completa: a polícia vai iniciar uma investigação para descobrir onde está Josefina Álvares e tentar saber onde está sua filha. Regina se enche de esperança e agradece o namorado pelo que ele está fazendo. Nesse meio tempo, Gonçalo chega em casa e tem que encarar Memeia. A mulher quer saber onde o marido estava. Ele diz que estava com Honório tomando um drink. Obviamente a jararaca destila seu veneno e, como quem não quer nada, comenta: pelo visto, Matias não é o único que andou enchendo a cara. Ele chegou bêbado em casa e a Roberta não para de chorar. Dizendo novamente que também se sente mal com toda aquela situação, Gonçalo conta que Renata pediu demissão da empresa. A Bruaca diz que pelo menos isso a filha fez certo, pois era o mínimo, depois do escândalo que armou, enlameando o nome da família e blá blá blá. O empresário resolve não dar a menor bola para as fofocas da esposa e, antes que ele suba, ela aconselha o marido a falar com o filho antes de se deitar. Porém, Gonçalo avisa que prefere falar com o filho no dia seguinte, deixando a infeliz furiosa, pois seu plano está indo para o espaço. Jerônimo leva Renata para casa e os dois comentam sobre a violência da cidade grande. A moça revela que gostaria muito de morar em um lugar mais tranquilo, mais afastado, pois com tudo o que está acontecendo, ela gostaria de ir para outro lugar e começar sua vida do zero. Jerônimo resolve perguntar o seguinte: é sério que você seria capaz de se mudar para o interior, para uma fazenda bonita, por exemplo? E Renata, inocente, diz que se ele pedisse, iria com ele para qualquer lugar. Amanhece, e na mansão dos Monterrúbio, Gonçalo vai logo cedo falar com Matias, que está na maior ressaca. O empresário diz que na noite anterior, soube que ele chegou em casa bêbado e preferiu deixar para depois. Porém, quando os dois estão no maior trololó, alguém começa a se mexer por debaixo das cobertas do rapaz. Assustado, ele puxa o edredom e os dois dão de cara com Roberta, pelada. Gonçalo, devastado com o que acaba de descobrir, quer saber o que a garota está fazendo no quarto de seu filho. Na casa de Ágata, Renata agradece a mulher pela estadia e Adriana aparece com cópias do currículo da moça que vai começar vida nova. A mulher pede licença para dar um conselho à amiga de sua filha e diz: você deve amar muito seu namorado, mas nunca mais que a si mesma. Se você se anular como pessoa, terá entregue toda a sua vida, toda a sua essência a alguém que talvez não saiba valorizar isso. Pode ficar vazia e vai sofrer tanto que será difícil se recuperar e se reconstruir. Enquanto isso, na mansão dos Monterrúbio, o pau tá comendo no quarto de Matias. Roberta diz A, Matias diz B, mas Gonçalo está furioso e diz ao filho que ele desrespeitou sua casa e ainda por cima ficou com a irmã da mulher que ele diz que ama, por mais que o moço peça desculpas, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido, pedindo perdão à irmã postiça. Fazendo o maior drama, aos prantos, Roberta diz que não sabe o que aquela noite significou para o rapaz, mas para ela, será inesquecível.
Josefina entra em cena e, dando um bofetão na cara de Roberta, pergunta como ela foi capaz de passar a noite no quarto de Matias. A mulher começa a chorar e, fazendo o maior dramalhão, choraminga. Ai, que desespero! Ontem foi sua irmã, agora você. Por acaso foi isso que seu pai e eu te ensinamos, filha? Como você pode? E se virando para o enteado, faz a mesma pergunta. Enquanto isso, Regina recebe um balde enorme de rosas vermelhas e um bilhetinho de Antônio, dizendo o quanto a ama. A chata da Carla continua empurrando a filha para o sujeito sempre que pode, dizendo que Antônio é uma luz no caminho da fisioterapeuta. Renata toma café da manhã com Constanza, que diz à sobrinha que o amor é assim mesmo e acontece sem explicação, mas está preocupada porque acha que Josefina e Roberta vão encher o saco da moça pelo resto de seus dias. A socialite reitera seu convite para que a garota vá morar com ela, contando que já preparou um quarto para a moça e não aceita um não como resposta. Na mansão, Matias diz que é melhor ele vazar, mas Josefina diz que isso não é a solução. O rapaz avisa que está disposto a assumir as consequências de seus atos, e Josefina quer que o rapaz se case com Roberta. Ele diz que se responsabiliza por seus atos, mas aí, para se casar, tem um longo caminho. Gonçalo se mete e defende o filho, dizendo que os tempos mudaram. A megera, então, decreta que o enteado se mantenha o mais longe possível de sua filha. Madalena faz uma chamada de vídeo para Jerônimo avisando que o documento que ele pediu está pronto e vai ser enviado por e-mail. Assim que sai da videochamada, Jerônimo comenta consigo mesmo que acha que Renata está sendo sincera quando diz que não liga para o dinheiro, mas não consegue amá-la livremente. Na mansão, no quarto de Matias, Gonçalo está dando uma bronca no filho, que assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas o empresário lembra que a filha não é criança e não impôs os limites que deveria. No quarto de Roberta, a moça reclama que a mãe exagerou no tapa e Josefina se defende, dizendo que precisava tornar tudo muito convincente. A garota comenta que não tinha entendido porque a mãe pediu que ela passasse a noite no quarto de Matias, mas agora entendeu que era para que Gonçalo pegasse os dois em flagrante. Chateada, Roberta diz à mãe que não gostou do que ela fez, pois além de obrigá-la a ficar com Matias, ainda armou para deixar seu pai mais enfesado com ela. Feliz da vida com o sucesso do plano, Josefina diz à filha que, quando o marido souber que vai ser avô, ele vai esquecer tudo e se derreter de amores por ela. Roberta dá o contra e diz à mãe que é difícil que Matias chegue a se casar com ela e confessa que não sabe se será capaz de ficar com o rapaz, pois, para ficar com ele, teve que fechar os olhos e imaginar outra pessoa. Matias, por sua vez, se tortura com os flashbacks da noite que passou com Roberta. Cai a ficha e ele se dá conta que não tem mais como cobrar nada de Renata. Josefina vai conversar com Gonçalo e, fazendo a sua melhor atuação, diz ao marido que está muito abalada com o que aconteceu e muito triste. O empresário questiona a mulher para saber se ela tem ideia de quando a família descarrilou, mas a vigarista mente mais uma vez e diz: na verdade, eu não sei se tudo mudou, porque isso que aconteceu entre eles, na verdade, já era para ter acontecido antes. Gonçalo não entende nada e pede para a esposa se explicar. Se fazendo de vítima, a falsa diz: eu não queria te dizer nada porque a Roberta me implorou que não contasse nada. Ela estava disposta a se sacrificar. O empresário fica mais perdido ainda na lorota da esposa, mas ela conta que Roberta se apaixonou por Matias desde que ele voltou do exterior. Porém, decidiu esconder esse amor, porque sabia que o rapaz estava interessado em Renata. Gonçalo não acredita em uma vírgula do que a bruaca está falando, mas ela continua e larga. Tenho certeza que Roberta, quando viu Matias destruído, não resistiu e se entregou a ele por amor. Aí mesmo é que o empresário não entende mais nada. Ele pergunta se não era por Jerônimo que a moça estava apaixonada e a falcatrua se vê obrigada a mentir de novo, contando que a filha inventou aquela história para esconder seu amor por Matias. Achando que a esposa tá batendo pino, Gonçalo pergunta se a esposa está realmente dizendo a verdade, pois a história parece muito mirabolante. Josefina, alegando que não tem por que mentir, diz ao marido que quer que Matias se mantenha longe de sua filha. E Renata começa a enfrentar as dificuldades normais do mercado, pois está procurando emprego. Ela leva seu currículo a uma agência de recolocação profissional e o consultor avisa que mesmo com um currículo excelente, ela terá que voltar ao mercado em um cargo mais baixo do que vinha ocupando na empresa do pai. Roberta encontra Matias na mansão. A moça foge do rapaz, mas ele consegue alcançá-la e a garota se faz de vítima, dizendo que todo mundo acha que ela não vale nada e blá blá blá, trazendo à baila o escândalo das fotos. Ela joga mais um pouquinho e, chorando, diz que Gonçalo agora jamais vai gostar dela como gosta de Renata, pois
pois acredita que ela é culpada do bafão da festa e pega em flagrante com ele na cama, mas não se arrepende do que aconteceu, porque para ela foi tudo maravilhoso. E enquanto na empresa, Adriana pede a Honório que ajude Renata a arrumar um bom emprego na casa da moça, o médico diz a Ágata que ela precisa abrir o jogo com a filha, pois aquele jogo duplo está lhe fazendo muito mal. Ele aconselha a paciente a jogar limpo com a vida e com a filha, pois isso poderá ajudá-la a encontrar a paz que está procurando. Ágata resolve contar ao médico que o homem ao qual ela pediu que entregasse uma carta voltou a aparecer em sua vida e é o pai de Adriana. Augusto tenta conseguir o celular de Renata novamente, mas diante da negativa da secretária, manda Beth agendar uma reunião com Gonçalo para o dia seguinte. Ezequiel aparece contando que começaram a poda na fazenda A Bonita, mas hoje aceleraram o trabalho. O engenheiro pergunta ao capataz se ele já se encarregou de Carlos, e o sujeito avisa que o acidente do moço está previsto para acontecer naquela noite. E no clube, Roberta vai tirar as caras com Diego, chamando o rapaz de covarde, que avisa que vai jogar a culpa nela, quando tiver que se explicar para seu pai. Mas a moça quer obrigar o sujeito a se retratar diante de seu pai, oferecendo a ele um cargo bom na empresa da família, pois está prestes a se tornar dona de tudo. A moça vai mais longe e diz ao comparsa que, assim, ele poderá deixar de ser filhinho de papai, que só sabe usufruir da fortuna da família, mas não passa de um Zé Ninguém. Diego diz que não é otário para confiar nela depois de tudo o que aconteceu, mas ela dá sua palavra de que vai dar a ele o lugar da Renata na empresa do pai. Mesmo assim, o rapaz diz que não quer saber de nenhum trato com ela. Porém, Roberta avisa que ele deveria pensar melhor, pois, assim que seu pai souber do bafão, ele vai ficar sem grana, sem privilégios e sem emprego. Matias procura Renata e pede desculpas pelo seu comportamento, mas avisa que não quer saber de Jerônimo, pois sabe que o cara é um conquistador e quer uma segunda oportunidade. A moça novamente diz ao moço que não o ama e confessa estar apaixonada por Jerônimo. Indignado, o rapaz resolve pegar pesado e pergunta sobre os encontros dela com Jerônimo no bar A Mentirosa. Mas a moça pede que ele não se torture e explica de novo que nunca vai conseguir se apaixonar por ele. O chove não molha continua até que Matias resolve dizer que talvez perca até a amizade dela, pois andou fazendo merda e isso vai fazer ela mudar de opinião sobre ele. E sem explicar nada, o cara vaza, deixando a moça no vácuo. Nesse meio tempo, Regina vai à empresa Monterrúbio para receber, das mãos de Gonçalo, o cheque da doação. Em casa, Josefina está cada vez mais abilolada, e olhando fotos antigas do marido com ela, diz para si mesma que com um neto, ele não vai mais querer se separar dela. Porém, a doida decreta que, para isso, Regina precisa sumir e lembra do momento em que esfaqueou sua rival. Olhando a mesa do marido, Josefina descobre uma pasta rosa e fica apavorada com o que encontra dentro. Do outro lado da cidade, Antônio dá início à investigação junto ao agente do governo para encontrar Josefina. Ele conta que a tal mulher foi amante de Roberto, marido de Regina, e trabalhou para ele durante algum tempo. Ele também diz que a mulher pode ter roubado a filha da fisioterapeuta porque o amante não incluiu a filha dos dois no testamento. Antônio é taxativo e diz ao investigador que quer saber de todos os passos e precisa encontrar a garota viva ou morta. Na empresa Monterrúbio, Regina agradece a Gonçalo pela doação que fez à sua fundação. Constanza vai verificar a reserva do restaurante onde vão almoçar e Gonçalo aproveita para dizer que adora o entusiasmo dela. E enquanto Andrezinho aprecia os pais fazendo juras de amor, Jerônimo vai buscar Renata na casa de Ágata para levar as coisas da moça para a casa da sua tia. Roberta, por sua vez, chega em casa e descobre que a mãe andava atrás dela. Ela entrega uma pasta para Roberta, com informações sobre Jerônimo, e descobre que ele é irmão de Rafael. Desconfiada, Josefina quer saber se Jerônimo sabia sobre eles, mas a moça conta que seu noivo apenas disse que queria que o irmão pedisse sua mão para a família, mas não sabe se chegou a revelar seu nome. A Megera avisa que não está gostando da situação, mas Roberta lembra que, a essa altura do campeonato, se Jerônimo soubesse dela e Rafael, já teria falado alguma coisa, assim como se Rafael soubesse dela com Jerônimo também teria falado. Só que a Bruaca não engole nada disso e pensa consigo mesma o que Jerônimo estaria tramando. E por falar no indivíduo, ele está justamente dizendo a Renata que quer falar com os pais dela para oficializar a relação dos dois. A moça avisa que com sua mãe, ele não precisa se preocupar e pede que fale com seu pai mais adiante. De repente, ela diz ao namorado que precisa ser sincera e ele não é seu único amor. A moça conta que seu coração está dividido e o cara, assustado, quer saber quem é.
Renata se levanta e manda o rapaz a seguir, pois vai lhe mostrar. Na empresa, Honório diz ao sobrinho que deixou tudo pronto, pois vai a uma reunião e não deve voltar para a empresa. Porém, o homem nota que o rapaz não está bem, e Matias conta que ficou com Roberta em seu quarto na casa de seu pai. Chorando, ele conta que chegou bêbado e se deixou levar pelo ódio, procurando consolo na irmã postiça. Para piorar, Matias conta que Gonçalo descobriu tudo e Honório chega a se jogar para trás na cadeira, dizendo que aquilo pode trazer graves consequências. Renata leva Jerônimo para conhecer Cigana, sua égua de estimação, e os dois acabam se divertindo, mas não deixam os beijos apaixonados de lado. Inês vai ao almoço e agradece o convite a Gonçalo e Constanza. A mulher conta que apesar da situação difícil que está enfrentando, muita gente manifestou seu apoio, assim como Jerônimo. Gonçalo resolve perguntar se ela conhece bem o rapaz, e Inês, sem saber do bafão, diz que o rapaz é um amor, e se tivesse uma filha, gostaria que se casasse com ele. Mal acaba de falar, Inês percebe que deu bola fora, mas não sabe por quê. Constanza resolve contar que a filha de seu irmão e Jerônimo acabaram se apaixonando. Inês diz que isso é uma maravilha, e Regina se vê obrigada a explicar que Jerônimo não entrou para a família com o pé direito, pois o namorado da moça era Matias, que é filho do empresário e também um dos melhores amigos do investidor. Antes que a conversa fique ainda mais pesada, Gonçalo muda de assunto e propõe um brinde à doação que está sendo feita ao centro de Regina. Mas ele percebe o anel que Regina ganhou de Antônio e pergunta à mulher se aquele é um anel de compromisso. Enquanto isso, Jerônimo e Renata passeiam pelos arredores da casa dos tios da moça, enquanto ele conta sua história de vida. No meio do passeio, Jerônimo recebe um telefonema, e alguém quer marcar um encontro particular com ele naquela noite. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias, pois está sentindo que o moço está muito deprimido e cometendo muitos erros, além de não ter amigos no país. A moça, saltitante, aceita ajudar o rapaz, imediatamente. Enquanto isso, Jerônimo acerta o encontro para aquela noite com a pessoa que ligou em seu celular. Ele explica para Renata que seus investimentos caíram e vai ter que tratar de negócios naquela noite, mas a moça nota que o namorado ficou preocupado. Em seu escritório, Matias continua deprimido com o fim do namoro. Nos arredores da mansão, Renata coloca Jerônimo na parede e diz que contou tudo sobre ela, mas não sabe quase nada do rapaz. Ela pede que ele conte sobre seu irmão e como ele morreu, mas o moço diz que ainda não está preparado. Falando sério, Renata encara o namorado e afirma que não tem segredos para ele e gostaria que o rapaz também não escondesse nada dela. Jerônimo então resolve perguntar se, por acaso, a moça já esteve comprometida com alguém no passado e pensou em se casar. Rindo, Renata diz que não e explica que nunca tinha encontrado a pessoa certa até conhecê-lo. Do nada, o maluco agarra a moça com força e a beija, mas Renata pede que o rapaz tenha calma, pois a está machucando. Do nada, ele resolve dizer que precisa ir embora para tratar de negócios. Nesse meio tempo, Adriana procura Matias e diz que precisa de um favor. Ela explica que Honório vai visitar sua mãe no final da tarde e gostaria de convidá-lo para sair, pois assim pode deixar a mãe sozinha com o antigo namorado. A moça consegue convencer o rapaz a levá-la ao cinema, agradecendo o rapaz por ter aceitado o convite. No escritório de Gonçalo, Constanza confirma que seu irmão está apaixonado por Regina e quer saber se é por isso que ele quer se separar de Josefina. O empresário diz que o motivo de seu divórcio não tem nada a ver com sua nova paixão, explicando que o casamento com Josefina já acabou há muito tempo. Na fundação, a fisioterapeuta mostra à mãe o cheque que recebeu da empresa Monterrubio para sua fundação. Ela diz à mãe que precisa encontrar uma forma de agradecer pela doação e acha que poderia convidar a família Monterrubio para o baile anual de gala. A chata agora quer saber se Gonçalo já se deu conta que a filha está comprometida com Antônio, e a mulher diz que sim, mas Carla continua com a ladainha de sempre, afirmando que o namorado da fisioterapeuta é quem é o homem ideal para ela. Quando fica sozinha, Regina começa a questionar o que está sentindo por Gonçalo, apesar de seu compromisso com Antônio. O telefone toca, e é Jerônimo que quer saber como foi o compromisso para receber a doação para a fundação. A mulher diz que correu tudo bem, mas falaram dele no almoço e se sente muito incomodada em ficar ocultando informação sobre ele e Rafael. Jerônimo diz à amiga que ainda não é o momento certo para contar a verdade, e Regina dá uma bronca no moço, perguntando quando, então, chegará esse momento, pois ele já está namorando Renata e precisa jogar limpo com a moça.
O cara resolve dizer que ainda precisa testar a namorada mais um pouco, até ela revelar a verdade sobre seu romance com Rafael. Regina fica brava e diz: "E se ela não quiser falar sobre isso? Você chegou na vida dela com mentiras e sabendo quem ela é. Então tome muito cuidado para não exigir uma coisa que você não está oferecendo." No clube, Roberta conta a Serena que Jerônimo e Rafael são meio irmãos. A moça está meio distraída, observando César, que está descarregando algumas frutas no bar, mas responde à amiga, avisando que talvez Jerônimo tenha se aproximado só para se aproveitar dela e tirar tudo que o irmão não conseguiu. Serena ainda diz que, como o cara está com problemas financeiros, percebeu que Renata era a queridinha da família e resolveu mudar de alvo para se garantir, mas acabou ficando a ver navios, com as decisões da moça de sair de casa e da empresa Monterrubio. Roberta diz que não se conforma com o namoro da irmã e conta que gostaria que ela fosse desprezada por Jerônimo e sofresse tudo o que ela sofreu quando Rafael a desprezou. Na casa de Constanza, Renata começa a se instalar no quarto que a tia preparou, agradecendo a mulher por estar fazendo-a se sentir em casa. Enquanto isso, Josefina está intrigada com a descoberta e resmunga consigo mesma sobre o quanto Jerônimo sabe sobre a morte do irmão. Do outro lado da cidade, Inês recebe uma ligação do médico de seu filho, dizendo que ela é compatível para doar medula a Andrezinho. E enquanto Carlos conversa com as mulheres da fazenda, que fizeram uma pausa da poda das videiras, Augusto, degustando uma taça de vinho, pergunta a Ezequiel se está tudo pronto para o suposto acidente que o agrônomo sofrerá naquela noite. Álvaro, por sua vez, chega em casa mais cedo, já com a cara cheia. Karina percebe uma mancha de maquiagem na camisa do marido, mas ele diz que não tá a fim de dormir e manda a esposa deixá-lo em paz. Mas, quando fica sozinho, ele vai olhar a mancha no espelho e lembra da loira gostosa, que estava sentada no seu colo há pouco. O sujeito está tão alcoolizado que tenta limpar a mancha com a cachaça que tá bebendo, mas acaba caindo desmaiado na cama, enquanto Karina chora de tristeza. Algumas horas mais tarde, Lázaro deixa Carlos na pracinha, para que ele encontre o advogado que marcou o encontro, enquanto vai ao supermercado comprar as coisas que Matilde pediu. Instantes depois, o agrônomo é atacado por dois homens que dão a maior surra no rapaz, enquanto Ezequiel e Augusto assistem tudo. Já é tarde quando Constanza leva a sobrinha até o centro e a apresenta como a nova colaboradora do local. Regina e Carla ficam felizes com a nova voluntária que é recebida com muito carinho. Adriana, por sua vez, liga para a mãe avisando que vai chegar mais tarde e Honório aparece na casa de Ágata de surpresa, querendo saber por que ela está tão estranha e evitando sua amizade. A mulher acaba deixando o antigo namorado entrar e comenta que o que ela mais temia acabou acontecendo. Do outro lado da cidade, Josefina chega ao apartamento de Jerônimo. A megera diz que está ali porque quer saber quais são as intenções do moço com sua filha, mas ele deixa claro que tanto ele quanto a namorada são pessoas adultas e saberão conduzir a sua relação. Mas a Bruaca não desiste e traz à baila a história de que Renata saiu de casa em uma situação muito difícil e deve ser deserdada pelo pai, depois do que a moça fez com Matias. Jerônimo afirma que não tem interesse no dinheiro da família da moça, mas a Cascavel resolve comentar que Roberta a avisou que o sujeito estava com problemas financeiros. Dizendo que isso é verdade, mas pretende contornar a situação, o rapaz entra no jogo e a infeliz cai. Ela manda o moço contar imediatamente sobre isso a Renata, avisando que ele pode ter uma surpresa desagradável. Sentando confortavelmente no sofá, Josefina diz a Jerônimo que quer saber por que ele começou uma relação com Roberta e depois, o jogo duplo, com Renata. Do outro lado da cidade, Regina diz estar muito feliz com a contribuição da nova voluntária, mas Carla resolve dar seu palpite na conversa e diz que agora entende porque ela virou a cabeça de Jerônimo. Renata se surpreende e comenta que, pelo visto, todo mundo ali conhece seu namorado e recebe um sonoro sim de todas as mulheres que estão na sala. A fisioterapeuta conta que o moço é um dos maiores colaboradores da fundação, lembrando que as doações começaram com o pai dele. Mas, quando o empresário faleceu, Jerônimo decidiu continuar contribuindo com o centro e acabou se tornando um grande amigo. Renata então confessa que aprendeu a ter empatia com a família que a criou, pois seu pai adotou ela e sua irmã, quando se casou com sua mãe. Carla resolve perguntar como o pai biológico da moça aceitou a adoção. A moça diz que ela e Roberta nunca conheceram o pai, que abandonou sua mãe grávida e as duas cresceram numa cidade do interior, onde passou quase toda a sua infância. Ela também revela que foi graças à sua tia que seu pai conheceu sua mãe. Regina deduz que a moça teve uma infância difícil,
Mas ela afirma que sim, mas nem tanto quanto outras pessoas que passaram muito mais perrengues que ela. Em seu apartamento, Jerônimo, que está passando pelo interrogatório de Josefina, diz que conheceu as moças separadamente e não sabia que as duas eram irmãs. A bruaca continua pressionando, questionando a conduta do sujeito e ele se defende, afirmando que nunca teve nada sério com nenhuma das duas, até saber que as moças eram irmãs e que Renata era namorada de Matias no dia da festa. A mulher aperta e Jerônimo que resolve contar que se apaixonou por Renata, mas na verdade voltou ao país para pedir a mão da noiva de seu irmão em casamento, mas isto não chegou a acontecer. Ele explica que o rapaz acabou falecendo e Josefina faz aquela cara de "ai meu Deus, que tragédia", e continua seu joguinho, afirmando que suas filhas nunca comentaram sobre isso. Jerônimo, então, revela que Renata sabe do falecimento de seu meio-irmão, mas ainda não teve coragem de entrar em detalhes com a namorada sobre o tema. A infeliz, se fazendo de comovida pela situação, encerra o assunto dizendo que espera que as intenções dele com Renata sejam boas, pois Roberta acabou ficando muito magoada. Do lado de fora do apartamento, Josefina respira aliviada, pois conseguiu descobrir que Rafael não falou com o irmão antes de morrer, mas está preocupada com a proximidade de Jerônimo das filhas e diz a si mesma que desconfia que Jerônimo não foi totalmente sincero na conversinha que tiveram. No interior, Carlos está desmaiado no beco em que levou a surra, sangrando muito. E na capital, Honório não consegue mais conter sua curiosidade e pergunta a Ágata por que ela não quer que ele se aproxime, pois achou que no passado os dois tinham terminado tudo como amigos. Ele ainda revela que acha muito estranho que nunca tenha contado a Adriana sobre o namoro dos dois, além de nunca ter se dado conta que ele era chefe de sua filha. Ágata confessa que sempre soube que ele era chefe de Adriana, pois quando a moça contou, chegou a incentivar a filha a continuar trabalhando na empresa dele. Honório diz que está cada vez mais confuso e quer saber por que queria Adriana perto dele, se não contou nada sobre os dois. Nervosa, a mulher confessa que não queria que a filha o relacionasse com ela. Honório, que é um cara bom de palavreado, começa a cercar Ágata e primeiro pergunta se o pai de Adriana a magoou muito. A mulher fica assustada, percebendo que o bicho é feio e está se aproximando. O empresário arrisca outra pergunta e quer saber se o pai da moça é alguém da turma de amigos, pois a idade de Adriana corresponde mais ou menos àquela época. Como ela não responde, ele lança mais uma e, sendo direto, pergunta: Ágata, quem é o pai de Adriana? Vendo que a antiga namorada está engasgada com algum segredo, Honório pede que ela confie nele, dizendo que a mulher não precisa se sentir sozinha, pois está entre pessoas que a amam muito, e Ágata resolve falar. Finalmente ela diz que sabe que tem pouco tempo de vida, mas Adriana nem imagina que ela saiba de sua real condição de saúde. Chorando, ela diz que não quer deixar a filha desamparada, mas não quer que a garota saiba quem é seu pai. Porém, tem consciência de que isso não é mais possível e pede a Deus que, quando ele souber da existência da moça, a proteja da melhor maneira possível. Honório fica desconfiado e pergunta mais uma vez quem é o pai de Adriana. Finalmente, a mulher conta que Adriana é filha dele, que é o homem a quem ela amou por toda a sua vida. No cinema, Adriana tenta animar Matias e começa uma guerra de pipoca. O rapaz resiste no início, mas depois acaba entrando na brincadeira. Do outro lado da cidade, Honório pergunta a Ágata por que ela não contou tudo antes, e a mulher explica que, na época, nem ela, nem sua gravidez estavam nos planos do rapaz. Além disso, foi ela quem não tomou as precauções necessárias, e por isso, se sente totalmente responsável por ter engravidado. Honório diz que a criança também era responsabilidade dele, e tinha direito de saber, mas Ágata explica que ia contar justo no dia em que ele decidiu sair de sua vida e decidiu que era melhor ficarem como amigos. Chorando, Ágata pede que o homem se aproxime de sua filha, mas não diga nada que ele é seu pai. Só que Honório não aceita. Porém, a mulher exige que a moça não saiba nada, pois sabe que na relação dos dois, somente ela estava apaixonada. O empresário resolve revelar que também a amou e ela impediu que ele visse sua filha crescer, de proteger sua única filha. Ágata, tentando resolver o nó em que colocou o ex-namorado, diz que ele não precisa contar o segredo para ninguém, pois até então, todo mundo conseguiu viver de boas, sem saber de nada. Enquanto isso, no interior, Padre Severino, acompanhado de um de seus fiéis, encontra Carlos todo machucado e desmaiado no beco escuro. O rapaz diz que sabe quem o sujeito é, e conta ao sacerdote que o rapaz é da fazenda A Bonita. Lázaro aparece bem na hora e reconhece Carlos. Ele coloca o moço no ombro e leva para a caminhonete, para procurar ajuda. Enquanto isso, enquanto cozinham, Constanza e Renata conversam sobre Regina.
A socialite conta que sua nova amiga passou por poucas e boas, pois sua filha foi roubada quando era um bebê, e até hoje ela procura pela garota. Renata, por sua vez, diz que gostou muito da mulher, e comenta que gostaria muito que sua mãe a abraçasse apenas uma vez, como Regina fez no dia que se conheceram no hospital. Nesse meio tempo, Karina liga para Matilde para avisar que o padre Severino encontrou Carlos espancado em um beco do povoado e o levou para sua casa. Ela ainda explica que assim que Álvaro terminar de atendê-lo, o moço poderá voltar para a fazenda. Lázaro descobre que o agrônomo está com uma costela quebrada e muitos hematomas, mas deve ficar bem. O religioso quer saber se ele consegue identificar quem foram os agressores. Carlos lembra que, antes da surra, os homens comentaram por que estavam fazendo aquilo, revelando que ele estava sendo espancado para que se desse conta de quem dava as ordens na região. Assustado, o pároco quer saber de quem os sujeitos estavam falando. Carlos encara o médico e o clima pesa muito, deixando todo mundo bastante desconfortável com a situação.